No Brasil, todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas. Isso quando são bandidos, criminosos mesmo. Você quer ter um exemplo? Está aí essa ministra Dilma Rousseff, que vive aí cagando rega, para cima e para baixo, né? A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Adhemar de Barros, tá certo? Nos anos 60. Né? E nesse cofre, segundo consta, havia 2.600.000 dólares. Seria o equivalente hoje aos 20 milhões de dólares, né? E cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? Né? Não vai dizer que a guerrilha gastou tudo isso aí para comprar arma, não é possível. Né? Cadê a grana, dona? A senhora tem que ter a obrigação de explicar isso aí. Quer dizer, como é que se pode conversar com uma mulher dessa, né, e achar que, vamos dizer, a nossa divergência é apenas uma divergência de ideias? Não, entre eu e a dona Dilma tem um abismo moral absolutamente intransponível. Eu não sou capaz de participar de um assalto e pegar 2 milhões e não sei quantos mil dólares e sumir e depois volto para a política, né, cagando regra de moralidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu primeiro tenho que prestar conta. Olha, gastamos nisso, está aqui, sobrou tanto, pertence aos cofres públicos. Agora, eles acham que tudo isso que eles fez é bonito, porque se roubou para eles mesmo, é bonito. Então, Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do teu arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa, planejamento do assassinato do capitão americano Chandler, assalto à Casa de Armas de Ana em São Paulo, assalto ao Banco Mercantil em São Paulo. Em 69, assalto ao quarto RI, Quitaúna, Osasco. Assalto à casa do governador Adhemar de Barros, junto com o Carlos Mink, seu colega de ministério agora. Assalto ao quartel da Força Pública em Barro Branco. E tem mais coisa. Vamos abrir os arquivos, Dilma. Essa ficha aqui tem que ser, né? Está na frente do seu plano de governo para 2011. Nos orgulha todos nós, com certeza. Queria perguntar
Primeiro, a sua posição em relação ao aborto. E segundo, se a senhora passou pela experiência de fazer um aborto. Olha, eu acho eu duvido que alguma mulher, e acho que, por exemplo, falando com você sabe disso, defenda e acha o aborto uma maravilha. O aborto é uma agressão ao corpo, né? Além de ser uma agressão, dói, né? Além de doer, imagino que a pessoa saia de lá muito baqueada. Eu acho que o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E que você não pode hoje segregar mulheres e deixar que certos métodos, que hoje são encontradiços, principalmente nos grupos de mulheres, você vê essa conversa muito forte. O uso das agulhas de tricô, aquelas compridas, o uso de chás absurdos, o uso de métodos absolutamente medievais. E, enquanto isso, segmentos a uma certa falsidade social, que as mulheres de mais alta renda vão para hospitais, clínicas privadas ou qualquer coisa assim, e lá fazem o aborto. Então, acho que, do ponto de vista de um governo, não é uma questão e não pode ser tratada como uma questão de foro íntimo. É uma questão necessariamente de saúde pública e tem que ser seriamente conduzida desse jeito. Como é que a senhora vê um ex-ministro da Saúde se posicionando tão veementemente contra o aborto? Contra? Sim, como um ex-ministro da Saúde. Mas contra em que nível? No pessoal dele? Ou no atendimento a uma pessoa que está tendo... Eu estou citando... Porque tem que distinguir isso, eu não estou discutindo aqui a posição individual de ninguém. E acho estranhíssimo alguém falar assim, eu acho que o aborto é ótimo. Eu olho com... Porque não é. Você entende? É bom falar mas isso a se não é seu necessidade... corpo. Claro. Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é enfrentar a realidade que existe. E a realidade que existe é essa que eu estou dizendo. Uma parte da população não tem acesso a esse serviço. Ministra, essa questão e várias outras... legalmente a favor de uma legislação que não obrigue a ter o aborto. Tratamento para as pessoas, para não correr risco de vida, igual nos países desenvolvidos do mundo inteiro. Pós o aborto, não. A pessoa está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer abortar. Para quem estiver em condições de fazer o aborto, ou querendo fazer o aborto. Ou seja, um ato de Independente livre da escolha. decisão, Um ato de livre escolha. Eu acho que tem de ser tratado como uma questão de saúde E a pública. posição da igreja? Dilma Rousseff foi um dos primeiros nomes anunciados para o ministério do presidente eleito Lula. Economista, com doutorado em teoria econômica. Por que eu não concluí a tese? Pelo mesmo motivo que eu não concluí o doutorado. Eu virei secretária da Fazenda. Eu não estava gazeteando nada, eu estava trabalhando. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países.